Olá, na aula de hoje nós vamos fazer um exercício completo, que seria da conversão do modelo OO para o modelo relacional, utilizando todas as técnicas que a gente já viu para fazer esse tipo de conversão. Além disso, a gente vai ver alguns exemplos de SQL, alguns bastante complicados, para a gente entender como funciona na prática todas essas coisas que a gente aprendeu nas últimas aulas. Então, uma breve descrição do modelo de classes. Esse modelo é de um sistema de, digamos assim, multas, né? Ou seja, poderia ser um sistema utilizado para o Detran, que ele controla multas aplicadas por formulário ou por meios eletrônicos. Claro que é só um modelo simplificado, não vamos entrar em todos os detalhes e todas as possibilidades, apenas com fins didáticos esse modelo. Então, as multas, elas devem ter a indicação do aparelho que aplicou, tem um cadastro de pessoa física e jurídica com os respectivos veículos. Uma multa ela é aplicada a um veículo, mas você tem que identificar também o condutor do veículo, sendo que as pessoas jurídicas devem indicar quem era o condutor do veículo na hora da multa, ao passo que as pessoas físicas, que são donas do veículo, são automaticamente colocadas como as responsáveis pelas multas. Se na hora não era essa pessoa que estava dirigindo, ela pode entrar com recurso. Então, tem dois tipos de recurso: a transferência de responsabilidade, para esse caso, e a contestação da multa, que é quando você diz que você não cometeu aquela multa, então você entra com recurso, etc. e tal. Então, esse sistema vai tentar controlar esse tipo de dados, né, para um sistema do tipo do Detran, mas bem simplificado, só para a gente poder ver mesmo, estudar as técnicas, ver como elas funcionam na prática e fazer alguns exemplos. Bom, de uma multa, a gente tem que saber o número, a data, vencimento e o estado. O estado da multa seria como ela está no sistema a partir do momento que ela foi cadastrada. Ela pode estar sem o condutor ainda, caso da multa de pessoa jurídica. Ela pode ter sido já emitida, enviada para a pessoa pagar. Ela pode ter sido paga. Ela pode estar com recurso ou pode ter sido cancelada, quando a pessoa vence o recurso. E também eu tenho que saber qual é o tipo de infração, se foi estacionamento, avanço de sinal e por aí vai. Uma coisa interessante é que as multas somente podem ser pagas após a identificação do condutor. Então, as multas de pessoas jurídicas só vão poder ser pagas após as pessoas jurídicas informarem quem era o condutor responsável naquele momento. Das pessoas físicas, nós guardamos o CNH e as datas da renovação do CNH, ou seja, da Carteira Nacional de Habilitação. Os outros atributos que a gente vai tratar nesse exemplo, eles já estão no nosso modelo. Então, deem uma olhada com cuidado no modelo para vocês entenderem como vai ser feito esse mapeamento das tabelas. Nota, de novo, o modelo não é completo. Ele é um modelo exemplo para a gente poder fazer um exemplo prático. Então, está aqui o nosso modelo de classes. Eu tenho as principais classes bem no meio dele, que é a pessoa, veículo e multa. Do lado de pessoa eu tenho dois tipos, pessoa física e pessoa jurídica, é uma hierarquia de classe, né? Da mesma forma, multa, eu tenho multa eletrônica e multa formulário. Multa eletrônica são as multas emitidas por pardais, por aparelhos eletrônicos, e multa formulário é quando um guarda, um agente da lei, né, vai e aplica uma multa num veículo. Do lado da multa eletrônica eu tenho o equipamento, porque eu tenho que dizer qual é o equipamento que aplicou aquela multa. Na multa feita por formulário eu tenho apenas o nome do agente e o órgão a que ele pertence, para que eu possa identificar quem foi que aplicou a multa. Tenho também o recurso e recurso de transferência, que seria uma hierarquia mais simples, onde eu tenho só duas classes nessa hierarquia, e o recurso tem a data, a alegação, o estado do recurso, ou seja, como ele está, se ele já foi julgado, se já perdeu, se ganhou e etc e tal. Tenho também o tipo da infração, que vai ser obviamente com algum código e uma descrição. E tenho as renovações de CNH, ou seja, cada vez que uma CNH é renovada, o que acontece ali é que eu tenho que guardar as datas da renovação dessa CNH. Então, esse meu modelo de classes, ele simplificadamente faz o registro das informações que um sistema de controle de multas deveria ter. Então, nós vamos começar a fazer o mapeamento desse sistema para um banco de dados relacional, ou seja, transformar essas classes e relacionamentos que a gente tem aqui num conjunto de tabelas
que vão armazenar as informações equivalentes dentro do modelo do banco de dados. As classes a serem mapeadas, a gente pode dividir elas em dois tipos, que seriam os tipos simples, ou seja, os mapeamentos simples, que são mapeamentos diretos, e os mapeamentos mais complexos, onde a gente vai ter que tomar algum tipo de decisão. Dentro dessas classes mais simples estaria o veículo, o equipamento, o tipo de infração, a CNH. Por que são classes simples? Porque são classes que não pertencem a nenhum tipo de hierarquia, não tem nenhuma característica especial. Na verdade, a CNH até tem uma característica especial. Qual? Ela tem um conjunto de datas de renovação de CNH, que corresponde, digamos assim, a um atributo multivalorado, e que a gente já viu na aula anterior, que esse tipo de atributo, onde eu tenho um conjunto de informação, acaba se tornando uma tabela. Mas as outras três classes ali em cima, veículo, equipamento e tipo de infração, não tem nenhum mistério em transformar essas classes em tabelas. Já as classes pessoa, multa, recurso, renovação e tipos enumerados vão ser classes onde eu vou ter que fazer o mapeamento utilizando aquelas regrinhas que em algum momento eu vou ter que tomar algumas decisões, qual tipo de mapeamento que eu vou fazer e assim por diante. Porque são classes que são parte de alguma hierarquia ou tem alguma particularidade, que é o caso de tipos enumerados, por exemplo. Então vamos olhar primeiro os tipos enumerados. Nós vamos optar aqui por utilizar a abordagem de uma tabela só para todos os tipos enumerados. Os tipos enumerados, lembrando, são aqueles tipos onde eu tenho valores possíveis. Por exemplo, o estado da multa, né? Se foi paga, se foi emitida, cancelada e assim por diante. São valores fixos que não faz sentido você ficar repetindo eles textualmente, nem atribuir um código e esse código ficar fora do sistema. O interessante é justamente essa abordagem de deixar o código, mas o código dentro do sistema. Masculino, feminino, casado, solteiro, divorciado, tudo isso é exemplo de tipos enumerados que vão estar codificados nessa tabela. Então nós vamos adotar essa abordagem de ter uma única tabela, onde eu tenho o tipo, que ou seja, o nome desse tipo enumerado e o valor dele. Então, por exemplo, eu teria lá, como valor do tipo, eu teria estado civil e teria o atributo valor, solteiro, casado, divorciado e assim por diante. Todos esses tipos enumerados vão ter um ID, que corresponde à sua chave primária, e esse ID que vai ser utilizado nas outras tabelas para referenciar o valor do tipo enumerado. A classe CNH e as renovações vão ser mapeadas da seguinte forma. A CNH é um mapeamento simples, ou seja, basta eu guardar realmente o registro do CNH e as outras informações que tiverem na carteira. Aqui a gente só colocou o atributo registro, mas normalmente lá tem CPF da pessoa, tem também o tipo sanguíneo, se ela é doadora ou não, a primeira emissão e assim por diante. Tem uma série de informações ali, a categoria, né, se é A, B, C. Então tem uma série de outras informações que a gente não colocou, mas que seriam apenas acrescentar atributos a essa tabela CNH. Agora, o interessante aqui é a tabela de renovações da CNH, que seria o atributo multivalorado. Ou seja, seria o conjunto de datas onde a pessoa fez a renovação do CNH. Eu preciso de uma tabela extra para isso. Essa tabela vai ter lá um atributo chamado CNH-ID, que referencia o ID da tabela CNH. Esse atributo não é a chave primária dessa tabela renovações CNH. Na verdade, essa tabela foi criada sem chave primária. Mas se ela tivesse uma chave primária, ela não poderia ser esse CNH-ID. Por quê? Porque esse CNH-ID vai se repetir. Cada vez que eu tiver uma renovação para uma determinada carteira, eu vou usar o mesmo ID nessa renovação em CNH. Justamente para fazer a ligação de que essa renovação pertence àquela determinada carteira. Eu tenho ali o atributo da data, onde foi feita essa renovação, e uma restrição. Aí sim, esse par poderia ser usado, já que ele é unique, ele poderia ser utilizado como chave primária dessa tabela, que é o CNH-ID e a data. Ou seja, eu só posso ter pares de datas diferentes, eu não posso ter duas renovações com a mesma data. Faz sentido isso, né? Pelo menos não para a mesma carteira. Então, essa tabela renovações CNH vai representar o conjunto de valores de renovações da tabela CNH. Ou seja, aquele atributo que seria multivalorado se torna uma tabela à parte, com um relacionamento, 1 para N, nessa tabela de renovações CNH. Sendo que a chave dessa tabela
quer dizer, o que faz a ligação é o CNH-ID. E a chave dessa tabela poderia ser CNH-ID mais o atributo data. Mas como a gente não tem necessidade de ter chave nessa tabela, porque eu não faço acesso diretamente a essa tabela, normalmente eu estou interessado no CNH e na renovação, não apenas na renovação. Então não faz muito sentido eu ter uma chave nela, mas eu poderia ter se assim fosse necessário. Agora vamos analisar a parte complicada do modelo, que seria a classe pessoa física e jurídica. Essa hierarquia de classes, a gente tem 3 abordagens para transformar isso em tabelas. Seria uma única tabela, fazer a abordagem da fragmentação horizontal, que corresponde a dividir as tabelas horizontalmente, ou seja, parte dos registros fica numa tabela, parte dos registros fica em outra tabela, ou a gente fazer a fragmentação vertical, que significaria separar em atributos. Esses atributos vão ficar numa tabela, aqueles atributos vão ficar em outra tabela. Nós aqui vamos adotar a fragmentação vertical. Por quê? Pelas vantagens que ela tem quando a gente tem que controlar relacionamentos que só existem para a pessoa física. E há vários relacionamentos que só existem para a pessoa física nesse nosso modelo. Por exemplo, o relacionamento do condutor, ou seja, o responsável pela multa, e também o relacionamento com a CNH, né, e o recurso. Então, esses relacionamentos ficam mais fáceis da gente controlar quando a gente tem essa abordagem de fragmentação vertical. Então, vamos olhar como é que vai ficar essa tabela. Eu vou ter aqui a tabela pessoa, contendo os atributos comuns que estão na hierarquia e que estão na classe pessoa, que seria o nome e o endereço. Eu vou ter uma classe pessoa física com o mesmo ID da classe pessoa, ou seja, a chave primária da tabela pessoa física é a mesma chave primária da tabela pessoa e faz uma referência a ela também, inclusive usando a cláusula on-delete cascade, que a gente já viu que significa o seguinte: se eu apagar um registro da tabela pessoa, ele vai automaticamente procurar o registro na pessoa física e apagar também se ele existir, para que não fique uma pessoa física com parte dos atributos somente, né? Então eu tenho lá os outros atributos: CPF, data de nascimento, estado civil, e aqui no estado civil uma coisa interessante, eu estou referenciando a tabela tipos e numerados, justamente para poder registrar fazer aquele mapeamento que a gente tinha dito. Ali no estado civil eu vou ter solteiro, casado, divorciado, etc e tal, mas referenciado por um código e não escrito a palavra solteiro. A palavra solteiro vai estar na tabela tipos e numerados, ocupando espaço apenas em um lugar no banco, né? Ou seja, isso é um tipo de normalização. Embora isso venha da orientação a objetos, acaba se tornando uma normalização também. E, finalmente, o CNH-ID, que referencia o CNH, ou seja, a carteira de identidade da pessoa física. Já na tabela pessoa jurídica, eu tenho apenas como atributo o CGC. O ID é da mesma forma que é na pessoa física, ou seja, ele é a chave primária e ele vai ter um valor correspondente na tabela pessoa. Isso significa que a pessoa jurídica, parte dos atributos dela está nessa tabela, a pessoa jurídica, parte dos atributos dela está na tabela pessoa, nome e endereço. Então, dessa forma, nós vamos ter 3 tabelas. Uma tabela representando a superclasse, que é a pessoa, uma tabela representando a subclasse, a pessoa física, e outra tabela representando a subclasse, pessoa jurídica. Mas os dados que estão no sistema estão distribuídos entre essas 3 tabelas. Quando eu quiser uma informação de pessoa jurídica, eu tenho que pegar essas informações em pessoa jurídica e na tabela pessoa. Quando eu quiser uma informação de pessoa física, eu tenho que pegar as informações na tabela pessoa física e na tabela pessoa. Com essa abordagem, eu consegui resolver o problema do CNH. CNH é uma referência que eu tenho só para pessoa física. Então, eu não precisaria ter esse atributo na pessoa jurídica. Não teria esse relacionamento em pessoa jurídica. O outro relacionamento de recurso também, ele vai ser apenas para pessoa física, não vai ser para pessoa jurídica. E com isso fica mais fácil manter a integridade. Eu não vou precisar fazer código para garantir que não tenha pessoa jurídica com recurso, por exemplo. Bom, a tabela veículo tem um mapeamento direto. Está aqui os atributos, então, seria o Renavan, a placa, o chassi, modelo, cilindradas. E o proprietário, que é
que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então eu utilizo a classe pessoa. Eu faço uma referência de proprietário para pessoa e não para pessoa física ou jurídica. E com isso eu faço o mapeamento da tabela da classe veículo para uma tabela veículo dentro do modelo do banco de dados relacional. A tabela equipamento, a classe equipamento também se torna uma tabela equipamento, que tem poucas informações também, seria no caso aqui o número e a localização, né? E aí vai ter um relacionamento da multa para o equipamento, da multa eletrônica para o equipamento. E com isso eu garanto a informação, eu consigo ter a informação de qual equipamento aplicou uma determinada multa. Também aqui a tabela tipo infração vai ser uma tabela simples, um mapeamento direto, basta ter o nome e o código da infração e o ID, que vai ser a chave primária também. Agora sim, a classe multa eletrônica e multa com formulário. E a multa, né, que é a superclasse delas duas. Nessa hierarquia, eu tenho muito pouca diferença entre um tipo de multa e o outro, ou seja, quase não tem atributos diferentes. Seria fácil manter os relacionamentos em qualquer uma das duas abordagens, pela característica do relacionamento. E apenas o equipamento está relacionado com a subclasse multa eletrônica, mas é um relacionamento 1 para N saindo da multa. Então esse tipo de relacionamento é fácil de você controlar, de você garantir que a multa formulário não tem esse relacionamento. Tá? Então para essa hierarquia a gente escolhe fazer tudo numa tabela só. Então eu crio uma tabela multa, né, onde eu tenho lá o tipo, que vai dizer se ela é justamente multa eletrônica ou multa de formulário. Eu tenho lá todos os outros atributos, número, data, vencimento. Tenho o veículo responsável, tipo de infração. Todos esses relacionamentos são relacionamentos que fazem parte da tabela, da classe multa. Não fazem parte das subclasses, né? Apenas o equipamento é que é um relacionamento que pertence apenas à multa eletrônica. Então eu coloco aqui as restrições justamente para garantir essa integridade. Ou seja, eu digo lá que o tipo da multa tem que ser do tipo E ou F, são as duas últimas check constraints que tem na tabela, né? E com isso eu garanto que eu só tenho dois tipos de multa. E agora eu faço aquela garantia de que os atributos da multa eletrônica estão preenchidos apenas quando a multa é eletrônica. E da mesma forma, os atributos da multa formulário estão preenchidos apenas quando for uma multa do tipo formulário, que é o que está nessa check aqui, ou seja, se o tipo for F. Se o tipo é F e o nome do agente não é nulo e o órgão não é nulo, e o equipamento ID tem que ser nulo. Ou então, o tipo é E e o nome do agente é nulo, o órgão é nulo e o equipamento ID não pode ser nulo. Com isso, eu garanto que os atributos corretos vão estar preenchidos para cada tipo de multa, automaticamente dentro do banco de dados, ou seja, o banco de dados não vai deixar que você coloque dados errados lá dentro. A classe recurso e recurso transferência. Aqui a hierarquia é mais simples ainda. Os atributos são fáceis de implementar, os relacionamentos também, então a gente vai usar também uma tabela única, usando o mesmo esquema. Então eu tenho lá o ID da classe recurso, tem um tipo que vai dizer justamente qual é o tipo do recurso, né? E tenho lá multa pessoa física como relacionamento. Então eu tenho uma restrição de cheque, onde o tipo tem que ser R ou T, ou seja, se é um recurso simples ou um recurso de transferência. Se o recurso for do tipo R, a data de venda tem que ser nula e a pessoa física tem que ser nula. E se o recurso for do tipo T, a data de venda não pode ser nula e a pessoa física ID também não pode ser nula. Isso garante que os atributos e relacionamentos vão estar preenchidos. Nota que aqui eu tenho um pessoa física ID referenciando a tabela pessoa física. Então nota que eu não vou poder ter um relacionamento do recurso com pessoa jurídica, nem com pessoa, apenas com pessoa física. Então essa divisão da tabela pessoa na fragmentação vertical facilitou justamente esse relacionamento aqui na tabela recurso. Ele vai ser mantido a regra, né, de que o recurso é só para pessoa física, não é para pessoa jurídica. Então vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos de consultas.
Uma consulta simples seria, dado um CPF, listar todas as multas onde essa pessoa é responsável, ou seja, todas as multas que foram aplicadas a essa pessoa. Inclusive as já pagas, a emitir e assim por diante, ou seja, todas as multas do CPF. Como é costume em banco de dados, a gente vai chamar o CPF de um parâmetro. E os parâmetros normalmente vêm com 2 pontos na frente. Então, vou chamar o CPF dado, ou seja, se você for entrar com o seu CPF, você vai substituir onde aparecer 2 pontos parâmetro, que é o nome do parâmetro que eu estou usando. Então, para obter esse CPF, eu tenho que, as multas desse CPF, eu tenho que listar as pessoas, né? Repara que só pessoa física tem CPF, então eu tenho que ir na tabela pessoa física, procurar esse CPF. Depois eu tenho que ver quem são a outra parte da pessoa física, dos atributos da pessoa física que estão na tabela pessoa. E depois é que eu vou ver as multas que foram aplicadas e esse sujeito é o responsável. Então eu tenho que incluir na minha cláusula from do meu select essas 3 tabelas, pessoa física, pessoa e multa. A gente vai abreviar a pessoa física para PF, a pessoa para P e a multa para M. E aí, repara, se eu tenho 3 tabelas, normalmente eu vou ter que ter o atributo de junção entre essas 3 tabelas. E vão ser 2 cláusulas de igualdade para fazer os atributos para 3 tabelas. E elas são justamente as 2 últimas aqui. pf.id igual a p.id para fazer o relacionamento entre pessoa física e pessoa. E m.responsável.id igual a p.id para fazer o relacionamento entre a multa e a pessoa. A primeira cláusula do where é justamente o CPF, para eu garantir que a pessoa física.cpf é igual ao atributo que você está passando, ao parâmetro que você está passando, ou seja, ao CPF que você está pesquisando. Com isso, eu vou conseguir selecionar, trazendo, dado no CPF, eu vou trazer todos os números de multas que aquela pessoa teve. Se eu quisesse qualquer outro atributo dessas tabelas, bastava incluir esses atributos depois de m.número, ou seja, no select. E com isso, então, eu consegui montar essa consulta que traz todas as multas dado um determinado CPF. Todas as multas em que aquela pessoa é o responsável. Vamos ver um segundo exemplo, um pouco mais complexo, que é, dado um CGC, listar os números das multas pagas, ou seja, o estado da multa é pago, o tipo da infração que foi feita naquela multa, as placas dos veículos, os nomes dos responsáveis, ordenado pelo responsável. Ou seja, dado um CGC, dado uma identificação de uma empresa, eu quero saber quais as multas que foram aplicadas aos veículos daquela empresa e quem são os responsáveis, e ordenado pelos responsáveis, para eu saber quantas multas teve em cada pessoa, cada responsável nessas multas, né? Então, novamente, eu vou chamar o CGC que você me passar como parâmetro, como param, 2 pontos param. Então, onde tiver 2 pontos param, é o lugar onde eu vou colocar o CGC dentro da minha consulta. Para listar, a gente vai fazer isso por parte. Para listar todas as multas de um dado CGC, seria uma consulta semelhante a listar todas as multas de um dado CPF. Então, na verdade, aqui, eu vou ter lá na cláusula from pessoa jurídica, pessoa P, veículo e multa. Por que agora eu tive que incluir o veículo? Porque eu não estou procurando mais o responsável pela multa. Eu estou procurando, primeiro, o dono do veículo, que é o veículo que vai ser os veículos que pertencem a uma determinada empresa. Então, eu tenho, novamente, colocar pessoa jurídica e pessoa, que é a classe pessoa jurídica. Eu tenho que colocar o veículo e a multa. E aí eu vou ter que ter, então, cláusulas que façam essa junção entre essas 4 tabelas. Se eu tenho 4 tabelas, no mínimo 3 cláusulas. Então eu tenho ali pj.id igual a p.id. Isso faz o relacionamento entre pessoa jurídica e pessoa. Depois eu tenho v.proprietário igual a p.id. Isso vai fazer o relacionamento entre o proprietário do veículo e a classe pessoa. E, finalmente, m.veículo.id e v.id vai fazer o relacionamento entre a multa e o veículo. Com isso, eu amarrei, então, pessoa jurídica, pessoa, veículo e multa. Dado um CGC, então, eu incluo ali pj.cgc igual a 2 pontos param, coloco o CGC no lugar desse param, e aí sim, dado um CGC, eu vou conseguir retornar
o número da multa e a placa do veículo que foi feito, que foi aplicada essa multa. Então essa é, digamos assim, a primeira parte da consulta. Agora a gente vai incluir o restante das informações que a gente quer obter, alterando essa consulta, fazendo os novos relacionamentos aí, colocando mais tabelas nela. Então agora eu vou listar só as multas pagas, ou seja, dado um CGC, listo só as multas pagas, acrescentando então o estado da multa. Então eu coloco na cláusula from a tabela tipos enumerados, para eu poder saber qual é o estado de uma determinada multa, e acrescento então uma junção dessa tabela, da TE.id, né, com M.estado, para fazer a ligação entre a multa e o estado. E faço uma outra cláusula ali, que é justamente para selecionar apenas as multas cujo estado estejam pagas, ou seja, TE.valor igual a paga. Então, com a adição dessas três linhas, agora sim, eu estou listando todas as multas pagas de um dado CGC. A terceira parte dessa consulta vai incluir o tipo de infração. Então, eu vou ter que pegar o relacionamento entre multa e tipo de infração e incluir nessa consulta. Para isso, eu incluo na cláusula do select o código da infração, que é o que eu quero listar, e coloco o tipo de infração na cláusula from. Chamo de TI essa tabela. E coloco também, então, uma cláusula de junção no where, ou seja, end m.tipo infração -id igual a t.id. Então, eu estou pegando da multa o atributo tipo infração e fazendo a junção dele com a tabela ti.id, com a tabela ti atributo id. Com isso, eu trago o tipo de infração para que seja listado também esse tipo de infração. Então, minha consulta está quase pronta, né? A última parte seria, então, incluir o responsável. E aí eu vou ter que usar um relacionamento de multa com pessoa. Só que esse relacionamento de multa com pessoa agora não é o mesmo de veículo com pessoa. Então eu vou incluir outra vez a tabela pessoa. Então eu vou colocar lá a tabela pessoa R e vou colocar R.nome, que vai ser justamente o responsável, por isso eu chamei de R, né? E vou ter que incluir então uma ligação entre pessoa e multa, usando o atributo m.responsável.id. Colocando isso, mResponsável.id igual a r.id, eu tenho essa ligação feita, essa junção feita. Então, com isso agora, a minha consulta está pronta, só falta ordenar. Ordenar por quem? Pelo nome da pessoa. Então, eu coloco no final a cláusula order by r.nome. Com isso, eu vou trazer o número da multa, o código, a placa do veículo, o nome da pessoa e vou ordenar pelo nome da pessoa, dado um determinado CGC, que era exatamente o que eu queria fazer. Então, esse exemplo mostrou como a gente pode ir construindo um select, uma consulta, por partes. A gente faz a parte fácil e termina com um select razoavelmente grande e bem complicado. Esse foi, então, um exemplo que a gente teve de como construir, como fazer um mapeamento do modelo OO para o modelo relacional e como fazer consultas nesse modelo. A gente pode observar aqui, então, que a consulta final ficou bastante complicada, mas a gente tem uma certa facilidade no SQL de ir fazendo as coisas por parte. Isso torna muito mais simples a gente conseguir criar consultas desde que a gente entenda o modelo, desde que a gente saiba o que está fazendo. Aqui termina, então, o nosso curso. Daqui para frente, é só você realmente aplicar esses conhecimentos e ir ganhando prática à medida que você for fazendo modelagem, fazendo consultas e assim por diante. É isso.